Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Peço que os irmãos se coloquem de pé em nome de Jesus. Abram suas Bíblias em Lamentações 3. Capítulo 3, versículo 22, em nome de Jesus. Engraçado que essa música culminou, é assim que fala? Culminou? Certinho com a mensagem, e eu nem sabia da mensagem ainda, antes da gente ensaiar essa música ontem. E foi... Deus é maravilhoso, o culto é dele, ele que organizou. Então ele é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Amém? Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vamos orar em nome de Jesus. Pai santo e poderoso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome, Deus. Venha a nós, ó Deus, o teu reino, ou melhor, permaneça com o teu reino em nosso meio, ó Deus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui agora nesse momento, Pai, para louvarmos a Ti, atentando os nossos ouvidos à Tua palavra, atentando o nosso coração à Tua mensagem, Deus. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, diz a Tua palavra, e nós estamos aqui, ó Deus, para receber do alto aquilo que já foi dito pelo Senhor para as nossas vidas, ó Deus. Aquilo que já foi dado um ponto final para as nossas vidas, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, para aprender mais de Ti, para poder glorificar mais a Ti com as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame sobre mim a Sua bênção. Peço que o Senhor derrame sobre a igreja a Sua bênção, ó Deus. Que nós possamos sair cheios, ó Deus, de esperança, cheios da Tua vontade, cheios de querer fazer mais para o Teu reino, de querer fazer mais para a Tua glória, para honrar e louvar e bendizer o Teu nome para toda a nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, seja nosso meio nesse momento. Eu oro e agradeço a Ti por tudo que tens feito. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, igreja. Há momentos... Vou colocar na bolsa aqui. Há momentos na nossa vida em que estamos firmes, né? Perseverantes no Senhor Jesus, meditando na palavra todos os dias, não é mesmo? A gente permanece firme e perseverante, meditando na palavra todos os dias. Dias em que ansiamos por conhecer mais a Deus. Dias em que mantemos nossa constância no Senhor. E isso é muito bom, né? Porque espiritualmente vamos nos sentindo mais revigorados, vamos nos sentindo mais fortes. Quanto mais perto do Senhor, mais fortes estamos. Quanto mais perto do Senhor, mais santos nós ficamos, né? A santificação vem por ouvir a palavra de Deus, vem por meditar na palavra de Deus, vem por estar na presença de Deus. Ou melhor também dizendo, como o pastor ultimamente vem dizendo, que a gente estar na presença de Deus é uma coisa, mas Deus estar na nossa presença é outra coisa. Então, quanto mais santificados estamos, mais Deus está presente em nós, e isso é muito bom. Porém, há dias também, em momentos, que do nada nós sentimos uma fraqueza, nós sentimos um desânimo, né? Que mesmo vindo no embalo da meditação da palavra, mesmo vindo na devoção das nossas vidas para a glória de Deus, mesmo buscando nos fortalecer em Deus, nós temos os nossos momentos de fraqueza. Essa fraqueza, ela vem na maioria das vezes, é causada pelo pequeno espaço que abrimos nas nossas vidas, no nosso coração, para a nossa outra natureza poder entrar, né? Que é a natureza carnal. Que essa natureza, ela já tem uma predisposição
essa natureza, ela tem uma predisposição de não aceitar nada que vem de Deus. Ela não aceita, é 100%, não é nem 99,99, ela é 100%. A natureza carnal, ela não foi feita para se converter, né? Ela não foi feita para aceitar Jesus. E ela não gosta de se alimentar das coisas de Deus, ela não gosta de estar na presença de Deus. E às vezes, com essa fraqueza, né, que a gente tem, a gente abre espaço para essa natureza carnal vir e às vezes dominar por um pequeno tempo as nossas vidas. E quando nós abrimos esse espaço para a nossa natureza, né, para essa natureza carnal, que querendo ou não, infelizmente faz parte da nossa vida, vem a queda, né? Que pode às vezes ser por um desânimo, pode resultar num desânimo essa queda, pode resultar numa desesperança, né, numa falta de esperança, talvez numa solução que você precisa para a tua vida, ou numa desesperança da volta de Jesus. Às vezes a fraqueza vem, né, e nos abate, nos faz cair, e aí a gente fica desanimado, a gente fica aflito, a gente fica desesperançoso, e às vezes pode resultar num pecado, né? Quando vem essa fraqueza, essa queda pode resultar num pecado, num desânimo, numa desesperança. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Infelizmente ou felizmente, a nossa vida é cheia de altos e baixos, né? É literalmente uma montanha russa que nenhum engenheiro, nenhum arquiteto, nenhuma pessoa pode tentar construir, porque ela é enorme, é altos e baixos literalmente. E são altos e baixos também que nós aprendemos muitas coisas, ou talvez nós também começamos a entender coisas que às vezes lá atrás nós não entendíamos, mas passamos a entender dentro desses altos e baixos. De qualquer forma, precisamos estar atentos a todo momento. Se estivermos no alto, precisamos vigiar para não cair. Se estivermos caídos, precisamos vigiar para não permanecer caído. Debaixo do jugo daquilo que nos trouxe a fraqueza para a queda, né? Independentemente, se estivermos no alto ou no baixo, a gente precisa vigiar. Os altos e baixos, eles são inevitáveis. Eles vão existir na nossa vida. Mas, independentemente, a gente precisa vigiar. Porém, vigiar não é a coisa mais importante. Não nessa mensagem de hoje. O ponto central dessa mensagem de hoje não é vigiar os nossos altos e baixos, porque se fosse o mais importante, a gente não ficaria nesses altos e baixos, porque a gente sempre está tentando vigiar, não cair. A gente sempre está tentando vigiar, permanecer na presença de Deus, de forma santa, de forma com devoção, com contrição. A gente sempre está tentando permanecer na presença de Deus, vigiando para não pecar contra Ele, para não desonrá-lo com os nossos desânimos espirituais ou pessoais. Mas, ainda assim, se fosse o mais importante, não haveria esses altos e baixos, porque a gente tenta vigiar, a gente vigia na verdade, né? Mas há esses altos e baixos, então não é isso que faz a gente permanecer na presença de Deus. O mais importante aqui é a misericórdia do Senhor Jesus. Então hoje eu vou falar sobre a infinita misericórdia de Jesus. Antes de mais nada, eu quero lembrar o que é a misericórdia do Senhor. É a bondade, né, o amor grandioso por Deus que Ele tem, de que mesmo quando a gente cai, mesmo quando a gente está caído, Ele vem com a misericórdia dEle e dá aquilo que a gente não merece, dá aquilo que a gente não merecia receber.
mas Ele mesmo assim vem com a misericórdia grandiosa dEle e nos abençoa. Então, eu vou ler novamente Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vocês conseguem ter noção de que a misericórdia de Deus foi feita para nos trazer refúgio? Porque às vezes quando a gente está desanimado, às vezes quando a gente está angustiado, essa angústia, esse desânimo, ele pode ser tão profundo. Deus que nos criou, Ele sabe o quão profundo a gente pode chegar, quão no poço a gente pode estar. E aí vem a palavra de Deus e diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós somos cristãos, nós sabemos que nós passaremos por tribulações, passaremos por coisas que não nos agrada muito, mas mesmo assim, às vezes a gente deixa a desesperança tomar conta. E as misericórdias do Senhor não permite que a gente seja consumido. E o mais lindo nesse texto que continua é que fala assim: porque as misericórdias do Senhor não têm fim, é infinita. As misericórdias do Senhor não têm fim. Não somos consumidos por coisa alguma, porque a misericórdia do Senhor, que não tem fim, sempre está presente nas nossas vidas. Vocês conseguem imaginar o que é a infinitude da misericórdia de Deus nas nossas vidas? Às vezes, nos momentos de alegria, sempre, mas também nós vemos os momentos de dificuldade, as misericórdias de Deus nas nossas vidas. O texto continua dizendo assim, que além delas não terem fim, elas se renovam a cada manhã. A cada segundo da sua vida, a cada minuto das nossas vidas, a misericórdia de Deus, ela não nos permite ser consumidos, ela não tem fim, é uma fonte que jorra sem parar, sem cessar, e elas se renovam. Uma fonte que jorra sem parar e ela se renova nas nossas vidas. A cada manhã, a cada segundo, a cada dia presente que Deus nos permite viver. Isso é de agradecer muito a Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus hoje, ninguém estaria aqui. Agora, louvando e bendizendo o nome de Jesus nesse culto maravilhoso. Em uma passagem em que Jesus estava reunido com seus discípulos na última ceia, Pedro, em uma fala, disse que jamais sairia de perto de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 14, 29. Marcos, capítulo 14, 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, nem é por ti, é contigo. Ainda que me seja necessário, mestre, morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos depois. Pedro, ele tinha ali uma convicção. Ele já sabia, já tinha entendido que Jesus, ele morreria mesmo. Que ele seria pego ali, né? Mas ele tinha uma convicção de que ele não se afastaria de Jesus na tribulação de Jesus. Ele tinha uma convicção. E daí, em Marcos 14, 72, versículo 72, a passagem diz assim: e logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera:
Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Pedro, ele tinha muita convicção, mas infelizmente o agir dele mostrou o contrário. E eu quero focar aqui no desatou a chorar. E caindo em si, desatou a chorar. Eu já ouvi algumas mensagens sobre essa passagem, sobre o choro amargurante de Pedro. Um choro que foi de amargura, já ouvi mensagens assim, que foi choro de um arrependimento, de um remorso muito grande. Mas eu vou acrescentar, porque na nossa liberdade assim, de entender como foi esse choro, eu entendi uma coisa dentro da misericórdia de Deus. Eu acrescento que esse choro foi um choro de reconhecimento. Ele negou Jesus 3 vezes, ele caiu em si e ele chorou, ele desatou a chorar. Tem umas bíblias que dizem que ele chorou amargamente. Ele chorou muito, ele chorou sem parar, ele chorou com muita angústia, com muito desespero, com muito remorso, com muito arrependimento. Mas eu creio que ele chorou com muito reconhecimento. Às vezes, nós vivemos assim como Pedro, né? Achando que a gente está por cima do balacobaco, a gente está ali, eu sou cristão mesmo, ninguém toca em mim, eu sou santona, que não sei o quê. Às vezes a gente está tão perto de Deus que eu falo, ninguém pode me tocar. Eu tô quase perto de Paulo, de Moisés, porque a gente está assim buscando a Deus para ser santificado. Mas às vezes o nosso ego fala mais alto e aí eu posso ofender alguém, ou eu posso julgar uma situação de forma errada, eu posso viver de maneira errada. E foi o que aconteceu com Pedro, porque ele falou assim: ainda que os outros te neguem, eu jamais. Ele estava se sentindo ali o primeiro discípulo de Jesus, o mais querido, o que morreria não por Jesus, mas com Jesus. Ele morreria com Jesus. Ele disse a Jesus antes de negar Jesus. Então assim, ele estava ali no alto, mas ele teve uma queda, ele negou Jesus. Quando caiu em si, ele chorou. E o choro foi de reconhecimento. Ele batia no peito, ele dizia: mestre, eu morreria contigo. Ele se garantia. Mas quando ele caiu em si e chorou, foi um choro de reconhecimento. Reconhecimento de que ele não poderia viver sem as misericórdias de Deus, de que ele não seria nada, de que ele não era nada sem a misericórdia de Deus, que a coragem que ele dizia ter naquele momento, porque nós sabemos como foi a morte de Pedro, mas a coragem que ele dizia ter naquele momento não era nada perto do que a misericórdia de Deus poderia ser na vida dele. Ele se achava maioral por si mesmo, não em Jesus ou não em Deus. Ele se achava maioral por si mesmo. E às vezes acontece isso com a gente. Que nem eu iniciei dizendo, que às vezes a gente está ali firme na presença de Deus. A gente está ali lutando todos os dias contra os nossos pecados. A gente está ali vigilante. Mas às vezes a gente abre a brecha para alguma coisa ruim entrar na nossa vida, ou dá espaço para a nossa natureza carnal tomar conta por um momento. E aí às vezes a gente cai ou em pecado, cai em desânimo espiritual, cai em fraqueza, enfim. E aí a gente percebe que a gente precisa estar constantemente debaixo da misericórdia de Deus. Pedro, ele percebeu que não podia, ele reconheceu. Eu vejo que Pedro, nesse choro, além de arrependimento, de remorso, ele reconheceu que não podia viver sem a misericórdia de Deus. Que a misericórdia de Deus era tudo que ele poderia ter naquele momento e tudo que a gente pode ter durante toda a nossa vida. A gente é moldado, a gente anda sempre debaixo da misericórdia de Deus, que é aquilo que Ele dá para nós e a gente não merece.
Ele nos abençoa e às vezes a gente não merece. Quantas bênçãos você tem, quantos erros você faz para Deus? Quantas bênçãos você recebe de Deus e quantos erros a gente comete contra Deus? Erros simples, às vezes a gente perde paciência. E a palavra de Deus diz para a gente ter paciência. Às vezes a gente não ama o próximo como Jesus disse para a gente amar. E a palavra de Deus diz para a gente amar o próximo como a Bíblia diz. Às vezes a gente não é bondoso, às vezes a gente retribui o mal com o mal, né? Às vezes a gente quer pagar ali na mesma cartada, o mal com o mal. E são coisas simples, pequenas, não precisa ser pecados gigantes, pecados grandiosos. São coisas simples do nosso dia a dia. Às vezes a gente se permite viver debaixo de uma preguiça constante. Deus está me libertando disso, amém? Mas às vezes a gente se permite viver debaixo de uma preguiça constante, sem vontade de fazer nada, sem vontade de produzir, de acrescentar, de aumentar o que Deus deu para a gente aumentar, né? Que é a parábola dos talentos que Deus diz. E isso entristece o coração de Deus. Pode ser que não seja um pecado, mas entristece o coração de Deus. E mesmo assim, a misericórdia do Senhor vem sobre nós e nos restaura, e nos revigora, e nos abençoa. Porque Deus, Ele tem misericórdia para dar infinitamente mais todos os dias, porque a misericórdia dele não tem fim. Em outra passagem da Bíblia que diz, lá em Juízes agora, Sansão, Juízes 16, nós vemos a misericórdia de Deus também, assim como em muitas outras passagens, da palavra de Deus, em muitas outras vidas e exemplos que nós vemos aqui, mas vou dar apenas esses dois, né? Juízes 16, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. E Sansão, às vezes acontece isso com a gente, por uma questão de vaidade. Às vezes a gente cai por uma questão de vaidade. Sansão, ele foi vaidoso ali. Ele resistiu o máximo que ele conseguiu para não contar o segredo que Deus havia lhe ordenado que não contasse, que era a força dele. A força dele estava onde? No cabelo dele. Deus deu, né? Mas quem era com ele era o Senhor, na verdade. Já disse aqui que o Senhor já tinha se retirado dele, né? Mas o poder dele estava no cabelo dele. E aí, por uma questão de vaidade, por uma questão de descuido, por uma questão de querer só mostrar aonde que estava a força dele, por uma questão mesmo de vaidade. O que ele fez? Ele contou o segredo que Deus havia dito que não era para ser contado. E o que aconteceu? Ele foi derrotado. Os filisteus pegaram ele. Ele caiu. A maldade foi feita por Dalila, mas quem descuidou foi Sansão. Quem descuidou foi Sansão. Quem tropeçou em contar o segredo foi Sansão. A maldade foi por Dalila, mas quem descuidou foi Sansão. Então a culpa é 100% do Sansão. Ele caiu porque ele contou o que Deus havia dito para ele não contar. Mas nós vemos uns versículos à frente, versículo 28, que Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez,
ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. Então, quando ele derrubou a coluna que sustentava a casa, todos morreram. E a misericórdia de Deus foi com Sansão. Por mais que Sansão errou, e por mais que Sansão no final morreu, a misericórdia de Deus veio sobre ele. Deus poderia resolver não voltar sobre ele com esse pedido de Sansão, mas Deus voltou e deu força a ele novamente para se vingar. Primeiro, porque Deus não gostava muito do povo filisteu, né? E segundo, para honrar mais uma vez Sansão, porque ele viu que Sansão se arrependeu. É muito importante, né, que para que a gente possa receber de fato a misericórdia do Senhor, que nos arrependamos realmente de todo o nosso coração. Então, mesmo que possamos viver em altos e baixos na nossa vida, mesmo que tenhamos altos e baixos na nossa vida, em qualquer momento nós podemos contar com as misericórdias do Senhor. Em qualquer circunstância. Nós precisamos ter essa convicção de que as misericórdias de Deus estão sobre nós todos os dias. Antes de fazer essa mensagem que eu fiz hoje, eu estava ajoelhada no chão da minha sala, prostrada mesmo. Eu não tinha mensagem ainda. Eu falei: Deus, eu não quero falar nada do meu coração. Eu quero falar o que o Senhor quer falar para a tua igreja, ou o que o Senhor quer relembrar a tua igreja. Eu quero falar o que o Senhor quer dizer. Eu também não quero ser hipócrita com as minhas palavras, falar coisas que eu não vivo, coisas que eu não sei do Senhor. Eu quero falar o que eu vivo e o que eu sei do Senhor. E eu estava ajoelhada no chão. E quando eu olhei para o chão, eu vi um cisquinho. Tão pequenininho. Ele era praticamente invisível. O meu chão, ele é quase branco, mas o cisquinho, ele era um pouquinho mais branco, mas muito pequenininho, muito pequeno. E eu olhei para aquele cisquinho lá. E aí Deus me deu a palavra de que eu sou aquele cisquinho. E Ele cuida de mim. E Ele não me deixa voar. Ele me deixa permanecer na presença dEle. As misericórdias dEle se renovam sobre a minha vida todos os dias. E eu tenho muito essa convicção. Deus é muito, muito, muito amoroso. E se não fosse isso, a misericórdia de Deus na vida do povo de Israel, na nossa igreja, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, o que seria de nós? O que seria de nós? Por isso reforço que nós precisamos ter essa convicção de que Deus sempre está com as suas mãos estendidas para derramar sobre nossa vida a misericórdia que Ele tem para nos dar todos os dias, se renovando a cada manhã, nos trazendo força, nos trazendo sustento, nos trazendo esperança de que breve Jesus voltará, para a gente não desistir, para a gente continuar na caminhada, porque Jesus disse
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas nem sempre a gente tem bom ânimo. E é as misericórdias do Senhor que vêm sobre nós e nos dá bom ânimo. Eu creio que é muito importante deixar claro que as misericórdias de Deus, elas não cessam, elas não param, elas se renovam todos os dias. E também, as misericórdias de Deus não é pretexto para a gente pecar ou para a gente desanimar todos os dias. Não é porque elas não param, não é porque elas não cessam, que a gente tem que viver na prática do erro, na prática do pecado. Mas é contar com a misericórdia para viver na vontade de Deus. Então que possamos todos os dias de nossas vidas, a cada manhã das nossas vidas, a cada dia que Deus nos dá como presente para viver, nos lembrar de que as misericórdias do Senhor são infinitas e só ela é capaz de nos levantar da onde nós estamos, caídos, e de nos fazer permanecer firme em Cristo Jesus. Eu agradeço muito a oportunidade em nome de Jesus.